volta ao seu programa e você que está emocionado com a nossa história de hoje, essa história tão bonita de adoção do Rogério e da Lloyd Survilo, e você também que de repente acompanha o nosso programa e já estava pensando, sempre teve o sonho de adotar uma criança, assim como a Lloyd teve esse sonho desde o início, a gente preparou aqui quais são os primeiros passos que você deve dar se você tem a intenção, se você tem o interesse em adotar uma criança. O primeiro passo é se dirigir com seus documentos até o fórum da cidade e lá na vara da infância obter as informações necessárias. Vão solicitar vários documentos, vai ser solicitado um cadastro, existe um cadastro nacional de adoção, na qual esses casais podem fazer sua inscrição e dentre as opções dizer qual é o tipo de criança que eles gostariam de adotar. E esse cadastro já é de informação dos magistrados, dos juízes da vara da infância, que vão utilizar-se deles depois que você for à vara da infância para dar prosseguimento no processo de adoção. Não é recomendável procurar antecipadamente a criança ser adotada. Isso pode ser feito se a criança já estiver sob a guarda, se for algum familiar, sobrinho, neto que já estiver sob a guarda, é mais do que natural que ele já tenha esse contato e proceda depois à adoção. Mas, em tese, o que se procura é fazer o quê? Traçar-se um perfil do ser, da criança, do jovem a ser adotado, para que, de posse desse perfil, a vara da infância possa também buscar dentro aquilo o que ela precisa. Porque muitas vezes a pessoa se interessa por uma criança em algum abrigo, em alguma circunstância, porém essa criança ainda não tem o poder familiar rompido com a própria família. Os próprios pais biológicos ainda exercem algum direito sobre eles, apenas momentaneamente não têm condições de cuidar. Então é muito prematuro e arriscado eles iniciarem o contato com a criança e posteriormente deixar de prosseguir nesse contato, nesse vínculo por conta das exigências que a legislação traz para poder fazer a adoção. Então, se essa criança não tiver com o poder familiar rompido de seus pais, ela não vai poder ser adotada. Então, esse primeiro contato pode atrapalhar posteriormente na adoção. Esses são os primeiros passos para você que tem interesse em adotar uma criança. Agora, realmente, existem algumas exigências que você deve ficar atento se esse é o seu interesse. Exigências dos pais e das crianças. Acompanhe. As exigências para adoção, as principais são idade. No mínimo 18 anos e no mínimo 18 anos de idade o adotante e no mínimo 16 anos de diferença do ser a ser adotado. Não importa qual seja a idade dele. Então, por exemplo, se ele tiver 10 anos, a pessoa que vai adotar tem que ter no mínimo 26 anos. A lei exige essa diferença. No mais, é só comprovar que tem uma condição socioeconômica favorável. Que tenha condições socioeconômicas. Por que não só econômicas? Não basta que ela tenha dinheiro, precisa se provar que esse dinheiro seja oriundo de uma fonte lícita, de uma fonte regular, de uma fonte que o direito reconhece como válida e como legítima. Não pode ser um traficante ou alguém que vive de crime adotar, essa pessoa não tem direito. Então, na verdade, a exigência é só essa. Mas pode ser solteiro, casado, viúvo, divorciado, sozinho, em comunhão, em união estável, em casamento. Muito obrigado aí ao advogado Renan Barini, que deu todas essas dicas, essas informações importantes para você que tem interesse, tem curiosidade de como funciona o processo de adoção. São muitas histórias, muitas pessoas que adotam e têm esse amor tão bonito que realmente eu acho que só quem experimenta é que sabe dizer o tamanho desse amor. Já falei com várias pessoas que adotaram uma criança e realmente esse amor vem aos olhos. Os olhos parece que enchem de amor quando a gente fala sobre esse assunto. A gente tem um cinegrafista aqui da nossa equipe, do seu programa, que adotou um casal, gêmeos. É casal mesmo? É o Márcio. É casal, Márcio? Casal. O menino e a menina. Tem quantos anos hoje? 4 anos e meio. 4 anos e meio. E olha, quando o Márcio me contou essa história, já vi o olho brilhando, assim como eu vi o do Rogério e o da Lloyd no nosso programa de hoje. Parabéns, viu, Márcio, pela iniciativa, você também. Rogério, Lloyd, a Elisa hoje já tem 4 anos. Tá indo para 5. Indo para 5 anos. Na verdade, o processo de adoção é um processo longo, né? A gente estava conversando aqui no intervalo, o processo, inclusive, ainda não está finalizado. É um processo que está em andamento, né? Como é que é o sentimento de vocês hoje com relação a Elisa?
com relação a serem pais adotivos? Bom, Wagner, na verdade você esquece isso. No meu caso, eu sinto assim. Não parece faz, que não faz não mais tem diferença. filhos adotivos, não né? tem diferença nenhuma. Os irmãos não sentem diferença, não se pensa uma vida sem ela, não se tem mais um conceito de vida sem a existência dela. E quando você pensa no futuro, você pensa no futuro deles todos, incluindo a ela, e de certa forma, uma coisa impressionante que eu testemunho é a preocupação dos irmãos, que são bem mais velhos, com o futuro dela. Então, por exemplo, eles começam a pensar na responsabilidade que eles terão com ela, quando eles estiverem, inclusive, autônomos, autossuficientes na vida, qual a colaboração deles para a educação dela, para a subsistência dela, para o preparo para a vida. Mesmo. Acabam sendo irmãos, mas irmãos assim com um tino diferente. Eu acho, Wagner, que muda um pouco, sabe por quê? Porque normalmente, quando você está com uma família assim, normal, integrada, não com muitas diferenças, principalmente no caso da idade dela, a preocupação é a seguinte: bom, os pais resolvem, se um dia precisar, sei lá, a gente pensa. Não, eles já têm um sentimento assim, também de preocupação maior com relação a esse assunto. E eu percebo assim que, na verdade, o que acaba acontecendo, de fato, é que eles têm um compromisso bem percebido por eles, bem consciente, de que um dia eles talvez tenham que ter tanta responsabilidade com ela quanto nós tivemos com ela e com eles. A família toda abraçou exatamente. a causa, né? Mas no fundo mesmo, a gente não faz a menor diferença, entra no ritmo e tá tudo bem. Ô Lloyd, eu vou fazer uma pergunta que, olha, é uma pergunta assim, proforme. Eu já sei a sua resposta, mas eu quero ouvir a sua resposta. Se você tivesse que dizer para alguém em casa que tem esse desejo no coração, assim como você tinha, de adotar uma criança, você indicaria a adoção? Eu acho assim, a adoção, assim como os nossos filhos naturais, é um dom de Deus. Então você tem que entregar na mão de Deus. Se você tem esse desejo, entrega para Deus, que Ele vai resolver na hora certa, no momento certo, o filho certo. Assim como os nossos filhos vêm no momento certo, tudo que você entrega na mão de Deus, na hora certinha, Ele coloca. Sim. Então, assim, eu vejo assim claramente que a Elisa na minha vida foi um milagre. Ela foi um milagre assim para mim, ela foi um milagre para a vida dela. E se alguém quer adotar um filho, eu acho assim que não tenha medo. Porque Deus é nosso Pai, Ele é nosso Pai natural, Ele é nosso Pai adotivo. Nós somos filhos dele por adoção. Então, assim, a adoção, eu tive 3 filhos. E a adoção é uma coisa maravilhosa, que você conhece um amor que você é muito grande. Eu não vou dizer que é superior, mas é tão intenso, tão imenso quanto um filho natural. Então, assim, é maravilhoso você passar por esse processo, porque quando você adota, você se sente também adotado. Porque quando você tem um filho natural, você começa a conhecer um pouco do amor de Deus. E quando você adota, você entende o amor de Deus na nossa adoção. É maravilhoso. Maravilhoso, com certeza. É maravilhoso você conhecer esse amor. Olha, eu espero de verdade, de todo o coração, que Deus abençoe muito a família de vocês. Já tem abençoado, a gente consegue ver isso, né? Mas que continue abençoando, para que vocês criem a Elisa com todo o carinho que vocês têm dado a ela e que ela possa crescer tão linda como ela está até agora, com quase 5 anos. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui, tá bom? Foi um prazer. Tchau, Elisa. Obrigado. Elisa encantou o nosso programa de hoje, mas está um pouquinho tímida ainda. Amanhã, nosso encontro marcado às 5 horas, pastor Hamilton Menezes vai estar aqui com a gente, está lançando um novo livro que chama Minha Vida de Oração, super especial, não vai perder. Às 5 horas eu te espero. Tchau, tchau.